Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas, capítulo 9 e 10, e vamos ler também Eclesiastes 3. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra bendita, porque a cada novo dia o Senhor renova sua misericórdia. E uma expressão muito grande da tua misericórdia sobre a nossa vida é nos dar, ó Deus, a oportunidade de ler e refletir e meditar na tua palavra. Isso é bênção do Senhor. Dá-nos o deleite, Senhor, diário de podermos fazer isso. Que o Senhor nos faça aproveitar e desfrutar da tua santa e bendita palavra. E em momentos, ó Deus, em que nos voltamos, ó Deus, a outras coisas e buscamos prazeres e satisfação em outras coisas e acabamos por desprezar tua palavra, ó Deus, mais uma vez renova a tua misericórdia sobre a nossa vida e nos reaproxima da fonte, ó Deus, de verdade, de alegria e de amor que temos na tua palavra, Senhor. Faz isso na nossa vida em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Esse capítulo 9 vai tratar sobre a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Quando chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Ela veio com muitas dúvidas, com muitas perguntas. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez. E não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Vamos lembrar aqui que Salomão, filho de Davi, ele é representante, assim como seu pai foi, do Messias vindouro. E Salomão, com a sua imensa sabedoria recebida da parte de Deus, ele reflete a imagem de Cristo, a expressão da sabedoria de Cristo. Cristo que é a própria sabedoria encarnada, a própria sabedoria em pessoa. O próprio Salomão, lá em Provérbios 8, revelou isso, né? O apóstolo Paulo diz que Cristo se tornou da parte de Deus nossa sabedoria também. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Então, ele é essa expressão máxima da sabedoria provinda do alto. Né? E a vida de Salomão, então, a fama dele em relação ao seu conhecimento e a sua sabedoria se espalhou por toda aquela região, por todo mundo conhecido daquela época, e muitas pessoas vinham visitar. Essa é uma delas, a rainha de Sabá, talvez a mais expressiva. Ela veio para conhecer Salomão, para conhecer a sabedoria de Salomão, e Salomão, como um representante, como um tipo do Cristo que viria, ele tem uma capacitação especial da parte de Deus com respeito a isso, a esse conhecimento, a essa sabedoria. Versículo 3. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, viu o palácio que ele havia construído, viu a comida que era servida na mesa dele, viu o lugar dos seus oficiais, viu o serviço dos seus criados e os trajes deles, viu os seus copeiros e os trajes deles, viu o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Ela ficou encantada em ver como as coisas eram organizadas, como as coisas eram belas, como as coisas refletiam pureza, equilíbrio, beleza, justiça, santidade. Ela viu tudo isso expresso diante dos seus olhos. Olha que coisa maravilhosa.
e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta. Felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute juízo e justiça. Olha só as palavras da rainha de Sabá. Ela viu diante dos seus olhos todos esses atributos e reconheceu que era tudo isso derivado de Salomão, derivado da sua sabedoria, proveniente, obviamente, também de Davi, um homem cheio de sabedoria também, né? Então, tudo aquilo ali refletia atributos do próprio Deus. E penso eu que seria muito. Como é que eu posso colocar isso? Penso eu que a igreja e o povo de Deus deveriam dar uma atenção peculiar ao modo como vivem, a maneira como se organizam, aspectos estéticos, inclusive, para que as pessoas ao redor possam não só ouvir falar a nosso respeito e positivamente, mas possam ver com seus próprios olhos como é viver sob o governo de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Eu creio que a igreja tem essa missão, o povo de Deus tem essa missão. E a gente precisaria buscar expressar a glória de Deus, a sabedoria de Deus, tal como Salomão o fez. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Então ela deu muitos presentes, mas também recebeu de Salomão muitos presentes. Tudo que ela achava maravilhoso, tudo que ela achava lindo, ele fala: pode levar um, pode levar para sua casa, pode levar para o seu reino. E, enfim, a generosidade real de Salomão. Versículo 13. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era 123 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos 12 braços, a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino.
Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bujos e pavões. Esse versículo 21 que está falando de Tarsis é provavelmente a região de Portugal. Então Salomão trazia de Portugal não só prata, ouro, mas também marfim, que é, se eu não estou enganado, aqui é proveniente do elefante, né? do chifre de elefante, aquele osso. E os bujos são os macaquinhos. Vinham macaquinhos também, e os pavões. Ele exportava, né? Ele importava várias especiarias então de vários lugares, inclusive de Tarsis, que certamente é a região de Portugal. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria de Deus, que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, e foi assim ano após ano. Então todas as riquezas das nações vinham para eles. E tem profecia nesse sentido também. Nos profetas, né? Todas as riquezas das nações vinham até ele. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros. A prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Esse detalhe aqui dos cavalos a gente já comentou no começo da história de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora o capítulo 10. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença de Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com todo Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Então esse homem, Jeroboão, ele havia fugido da presença de Salomão, e quando soube que Salomão morreu, ele voltou do Egito e se juntou ao povo, a um número, talvez até grande, de gente, para ir falar com o filho de Salomão, o Roboão. E eles pedem então que Roboão alivie o jugo, como se o jugo fosse muito pesado, como se eles fossem escravos. Mas não, nós já vimos nos textos anteriores que Salomão jamais havia escravizado o seu próprio povo. Quem servia como escravo eram os estrangeiros. Mas aqui eles trazem essa questão como se, de fato, eles estivessem servindo muito e estivessem sendo oprimidos, o que não era o caso efetivamente.
Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão, que é o filho de Salomão, foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. E como é que ele pediu esse conselho? Ele disse: como vocês me aconselham a responder a este povo? Ele fez algo correto. Ele não tinha a sabedoria de Salomão. Ele não foi herdeiro de toda aquela sabedoria que seu pai tinha. Então ele fez certo em pedir conselho aos que haviam acompanhado Salomão até então. E qual foi o conselho que eles deram? Versículo 7. Se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar, e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Ora, seja gentil com esse povo, cuide deles, ame esse povo. Mas, versículo 8, Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha de quem? Vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Essa história a gente já leu sobre isso, inclusive está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 11 e 31. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi às suas tendas. Então ali houve um racha. As tribos do norte passarão a viver independente do reinado de Judá. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Muito bem, agora Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 não, perdão. É o Cântico dos Cânticos, capítulo 3. De noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eu lhes perguntei: vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe
e no quarto daquela que me concebeu. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão o amor até que este o queira. O que é aquilo que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfume de mirra, de incenso e de todos os tipos de pós aromáticos do mercado? É a liteira de Salomão. Vem escoltada por 60 valentes, dos melhores valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são treinados para a guerra. Cada um leva a espada na cintura, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão mandou fazer um palanquim de madeira do Líbano. As colunas eram de prata, o encosto de ouro, o assento de púrpura, e o interior foi enfeitado com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Saiam, ó filhas de Sião, e venham ver o rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou, no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Muito bem, nesse trechinho aqui do capítulo 3, nós vemos aqui a esposa, cadê? A esposa um pouco desapontada de não ter encontrado o seu amado na cama quando acordou, mas então ela o encontrou e o trouxe para a cama de sua mãe. E aí ela elogia, né, a questão do perfume, fala aqui dos valentes que acompanham o Salomão, né? Então é isso. É uma esposa que elogia, uma esposa que se admira, uma esposa que tem grande apego, grande amor, grande apreço pelo seu marido. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.